O último vexame sofrido pelo Mengão faz mais de 10 anos. Calendário com eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 prejudicará o Flamengo em importante sequência pelo Campeonato Brasileiro 2020. E também, prefeito Marcelo Crivella já prevê o retorno da torcida aos estádios na primeira semana de outubro. Tudo isso a partir de agora, na Rapidinha de hoje. Salve, galera, muito bom dia, está começando mais uma Rapidinha aqui no Zona Rubro Negra. Meu nome é Arthur Costa e nessa manhã de sábado a gente já tem esses principais assuntos para discutir com você e todos eles eu quero ver a sua opinião aqui embaixo, ok? E também já não deixe de dar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, além de ser inscrito com o sininho ativado aqui no Zona Rubro Negra para você não perder nenhum detalhe da nossa programação, beleza? Vamos começar, afinal de contas, a gente ainda está com essa ressaca da Libertadores da América, depois de levar essa porrada vexatória para o Independiente Del Valle lá no Equador, e o último vexame que o Flamengo sofreu por 5-0 tem mais de 10 anos. Para ser exato, são 11 anos e mais 2, 3 meses aí, se bobear, né? A última vez que o Flamengo perdeu por 5-0 foi contra o Curitiba, no Couto Pereira, no Campeonato Brasileiro de 2009, né? Sob o comando do técnico Cuca. 7 rodadas depois, o Cuca caiu, né? Foi demitido, o Andrade assumiu o posto e até o final do campeonato de 2009, o final daquela história, você já sabe muito bem, o Flamengo conseguiu ser campeão brasileiro, né? Em 2009, com aquela temporada magnífica com Petkovic, Adriano e etc e tal, que você bem deve lembrar, né? Mas 11 anos que o Flamengo não toma de 5-0 e logo no momento que a gente menos esperava um vexame. Afinal de contas, depois de um ano mágico de 2019, um início promissor em 2020, o Flamengo conseguiu a proeza de ter esse vexame para dar esse desgosto para a sua torcida. A última vez que isso aconteceu, o Flamengo não teve a queda do técnico em sequência. O técnico Cuca continuou por mais algumas semanas, né, por mais 7 jogos, e no jogo da sequência daquele vexame de 5-0 para o Curitiba no Couto Pereira, né, no Couto Pereira lá em Curitiba, no Paraná, o Flamengo venceu o Internacional de Porto Alegre dentro do Maracanã por 4-0 e acabou dando uma sobrevida ao técnico Cuca na época. E eu trouxe esse tema para vocês aqui exatamente para saber a sua opinião. Você acha que, né, o Dome não caiu, então ele segue pelo menos, né, no mínimo até terça-feira agora para a partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, também no Equador. Se o Flamengo vence, por exemplo, o Barcelona por um placar elástico, uns 3 ou 4-0, você acha que o Dome tem uma sobrevida no cargo? Você acha que em caso de derrota o Dome cai? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Por isso que eu trouxe esse tema para essa Rapidinha de hoje, nessa manhã de sábado, porque é um fato curioso. O Flamengo vinha mal no Campeonato Brasileiro de 2009, perde de 5-0 fora de casa de maneira vexatória e o técnico não cai. E no jogo da sequência consegue uma vitória maiúscula, que deu uma sobrevida. Só que foi uma sobrevida que a gente já sabia o final, né? A gente sabia que não teria uma vida longa, tanto que 7 rodadas depois o técnico Cuca cai, o Andrade assume e o Flamengo consegue chegar ao título do Campeonato Brasileiro. E aí eu queria saber a sua opinião. Em caso de uma queda do Dome, as esperanças se mantêm ainda no título na temporada 2020/2021, tanto pelo Brasileirão quanto pela Libertadores da América? Deixe sua opinião aqui embaixo, que ela é muito importante para nós. A derrota contra o Curitiba foi no dia 14 de junho de 2009, mas na temporada, como eu acabei de dizer, a gente conseguiu se livrar daquele futebol que estava ruim, mas depois conseguimos a retomada e chegamos ao título brasileiro. Deixe sua opinião aqui embaixo, que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Ainda há esperança? Fica Dome, fora Dome? Deixe sua opinião aqui embaixo. Também vamos falar sobre o retorno da torcida no Maracanã, né? Especificamente falando sobre o Maracanã no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella falou ontem, né, no finalzinho da tarde de sexta-feira, dizendo que ele espera no dia 4 de outubro para o confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense o retorno de pelo menos 1/3 da capacidade do estádio do mais querido, né, do Maracanã. Isso dá mais ou menos 20 mil torcedores em média, né? E aí a medida já foi enviada para a CBF, que precisa dar o seu aval para validar o retorno das torcidas ao estádio para o dia 4 de outubro, né? Quase aí, na primeira semana do mês de outubro já está chegando essa data e agora a gente resta saber se teremos o retorno da torcida ou não.
Eu queria saber a sua opinião em 2 pontos. O primeiro é que o Marcelo Crivella, para justificar essa arquitetura do retorno das torcidas ao futebol, é em relação aos lugares públicos, né? Por exemplo, ele usa a palavra praia, né? Ele usa a ideia da praia, dizendo que 20 mil pessoas no Maracanã são 20 mil pessoas a menos num lugar público. Mas a pergunta que não quer calar é: são 20 mil pessoas no Maracanã. Será que teremos estrutura suficiente para manter o distanciamento entre as 20 mil pessoas, todo aquele protocolo correto para 20 mil pessoas? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que o Rio de Janeiro, especificamente, está pronto para uma situação como essa já na primeira semana de outubro? Outra coisa que eu quero saber a sua opinião: você concorda com o argumento de Marcelo Crivella de que 20 mil pessoas no Maracanã é mais importante porque são 20 mil a menos na praia? Você acha que tem alguma relação com isso aí? Dê sua opinião, que eu quero muito saber, principalmente se você for do Rio de Janeiro. Comenta aqui embaixo: sou do Rio de Janeiro e acho isso, isso, isso. Bota aí se você é do Rio de Janeiro antes do seu comentário, porque eu quero muito saber o que vocês cariocas, principalmente, pensam sobre isso. Falando aqui da capital mineira, Belo Horizonte tem o retorno previsto das torcidas à arquibancada no dia 8 de novembro, né? No Mineirão e, lógico, contra o Flamengo. Atlético Mineiro e Flamengo é o jogo do dia 8 de novembro e é onde é esperado o retorno das torcidas ao estádio. No caso, é o Mineirão, o Gigante da Pampulha, que teria uma possibilidade de receber 19 mil torcedores, sendo 10% delas, né, 1.900 torcedores rubro-negros. Você acha isso legal? Você acha que o Brasil está pronto para esse retorno? Você acha arriscado? Você acha correto? A gente sabe, olhando pelo nosso rubro-negrismo, que para o Flamengo isso é muito positivo, tanto pela bilheteria, que pelo menos começa a voltar um pouquinho em ano de crise, e também pelo apoio da nossa torcida, que o nosso Flamengo parece que está precisando muito, né? Afinal de contas, os resultados últimos aí têm provado muito que a falta da torcida também faz a diferença. Quero saber a sua opinião? Deixa ela aqui embaixo, beleza? E o outro assunto também é as eliminatórias da Copa do Mundo 2020. O Tite, ontem, na sexta-feira, anunciou a convocação da seleção brasileira, contando com Rodrigo Caio e Everton Ribeiro. Você já sabe dessa notícia. Porém, no Uruguai, o Arrascaeta também foi convocado e a possibilidade de Isla ser convocado pela seleção chilena também é muito grande. O Flamengo, com tudo isso, perde essas peças fundamentais, jogadores titulares, para uma sequência importante de jogos na segunda semana de outubro, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que com esse elenco que o Flamengo tem hoje, já avisando segunda semana de outubro, temos condições de suprir essas ausências, essas perdas por causa das eliminatórias da Copa do Mundo? O que você acha de tudo isso? Você acha uma sacanagem os jogadores serem convocados, principalmente no ano que tem um calendário apertado, os clubes sendo prejudicados por causa da Copa, que é só em 2022? Você mudaria alguma coisa nesse esquema do calendário? Dê sua opinião aqui embaixo, que ela é muito importante, mas o Flamengo perde muito com isso. Afinal de contas, são jogos contra Sport, Goiás e Vasco, né? Ainda tem um clássico no meio desses 3 jogos, né? Que é mais ou menos entre o dia 8 de outubro a 13 de outubro, se não me falha a memória. Tá bom? Me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado. Só sei que são perdas de jogadores titulares absolutos do elenco do Flamengo, de novo por causa de eliminatórias. Mas é aquele risco que você corre quando você tem um elenco qualificado, né? Jogadores podem ser convocados a qualquer momento, a qualquer situação, e aconteceu dessa vez com o Flamengo, tanto na nossa nacionalidade, né? No Brasil, com Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, quanto com o Uruguai e com o Chile, tendo a Arrascaeta e o Isla, né? O Arrascaeta não sei se seria um titular absoluto, mas o Isla já é dono da posição na seleção chilena há muitos e muitos anos. Dê sua opinião aqui embaixo sobre essa perda aí do Flamengo e o que o próximo, já ia falar próximo técnico, o que o técnico Domi pode fazer lá quando essas convocações chegarem à hora e o Flamengo tiver esses 3 jogos, essas 3 rodadas sem esses jogadores, se é que teremos Domenech até lá, né? Vamos ver como é que será essa história aí. Tô puto ainda desde quinta-feira, vamos que vamos. Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa sobre todos esses assuntos. Logo mais a gente está aqui às 21 horas com mais uma livezona. Beleza, galera? Tamo junto, valeu. Bom dia para vocês. Tchau.